Contas de início de ano. Fica difícil não se preocupar com elas. E o que fazer e quais pagar primeiro? São perguntas que fazemos para o bolso não apertar. Por conta disso, nossa equipe resolveu conversar com um consultor financeiro, que deu dicas para você se planejar neste período. IPTU, IPVA, impostos, materiais escolares. Essas são apenas algumas das contas que os brasileiros têm para pagar no início de ano. Mas a palavra-chave para deixar tudo em dia é planejamento. No caso do IPVA, por exemplo, se tiver como pagar à vista e conseguir os 3% de desconto, ajuda muito. O IPVA ela pode parcelar em até 3 vezes. O que é melhor para a pessoa? Pagar à vista ou parcelar? Tudo eu vejo que depende da situação da pessoa. Se ela tem a condição e quer pagar à vista porque o dinheiro não vai fazer falta, paga à vista que ela vai ter uma vantagem de um desconto. No IPVA são apenas 3%, é um desconto assim, que eu classifico pequeno, mas ela tem uma vantagem, né? E no IPTU ela vai ter 5% para poder pagar, né, no à vista, né? Então, se ela não tem assim, o caixa tão espremido, o caixa mensal dela tão espremido, e ela consegue pagar, pague. Agora, para aquela pessoa que tem que parcelar, a opção que quer, parcela, mas mantém em dia, para não correr juros e multas sobre a parcela no futuro. O cartão de crédito também é considerado um vilão nas finanças. É uma ferramenta positiva em alguns casos, mas se você não souber usar, pode trazer grandes problemas. A pessoa que está nessa situação, que está já com o cartão no seu limite, já está no rotativo, já está pagando juros sobre juros do cartão. O que é o melhor para ela? Ela trocar essa dívida cara, que os juros do cartão é o pior juros, né? Juros de cartão e juros de cheque especial são os piores, que são caros. Então, ela trocar esses juros caros por uns juros mais baratos, tipo um empréstimo, se ela conseguir um consignado. E na melhor da situação, se a pessoa tiver um familiar que tenha o capital e consiga emprestar a ela, né, um juros de poupança, um juros muito mais assim, vantajoso, essa seria a melhor opção, né? Já para aqueles que perderam o controle das contas, ainda há solução. A primeira opção é tentar negociar para chegar em uma melhor forma de pagamento. Quando a pessoa já tem uma dívida, já está se arrastando, o que é o ideal? É sempre ela chegar e talvez ela tomar a iniciativa de propor um acordo com o banco, né? Se o banco já tentou algumas vezes e ela não tinha condição, ela tentar agora ver quanto que ela acontece. Vamos pensar, uma dívida de 10 mil reais que ela tem com o banco. E ela tem, sei lá, conseguiu uma reservinha no final do ano devido a 13º ou uma férias aí coletiva e conseguiu ali guardar um pouquinho. Chega e faz essa oferta, né? Nós já vimos casos que banco aceita até 10% do valor da dívida, né? Vamos pensar, 10 mil reais, com 1.000 reais você consegue quitar. Todos os casos? Não, vai depender de cada instituição e do momento que está aquela cobrança da dívida, né? Mas vale sempre a pena tentar, né? Sempre procurar e propor uma negociação. Com o banco a gente consegue negociar. Mas agora, se o seu foco em 2020 é guardar dinheiro, o segredo é organizar, gastar menos do que se ganha e montar um planejamento. A gente tem que pensar sempre assim, eu tenho que ganhar mais do que eu gasto. Todo mundo fala o contrário, né? Que eu tenho que gastar menos do que eu ganho. Não, eu já falo que a gente tem que ganhar mais do que eu gasto. Embora pareça que não tem diferença, mas exista. Se eu consigo gastar menos do que eu estou ganhando, né? Eu consigo fazer uma sobrinha. E essa sobra, a gente nunca deve olhar só para o mês. Ah, esse mês sobrou apenas 50 reais. Então, não olhe para o mês, multiplique isso por 12. Né? Se eu multiplicar 50 reais por 12, eu estou falando em 600 reais. Né? Se eu multiplico vezes 24, sem juros, né? Só o valor ali guardado, né? Sem o acréscimo. Se eu multiplicar por 24 meses, já estou falando em 1.200, ou seja, o dinheiro ele vai crescendo. Então, está entrando a questão de IPVA, IPTU, material de escola e outras coisas mais. Agora é hora de planejar? O certo seria ter planejado antes e com a sobra do 13º, talvez não ter se empolgado tanto no consumo, já ter pensado nisso aí. Então, quando eu tenho um planejamento, eu já consigo segurar um pouco a questão do consumo. Mas já foi o final do ano, já foi 13º e agora a realidade é essa. Bom, beleza. Então, vamos planejar, vamos fazer um planejamento, entender muito bem quais são meus gastos fixos, o que eu tenho que pagar realmente no mês a mês, né? E aqueles gastos que eu consigo controlar, né? Tipo aluguel, energia, a moradia em si, eu não consigo, são gastos fixos que vão estar ali, né? O divertimento, alguma coisa que eu consigo variar, que eu consigo controlar de uma outra forma, esse eu tenho que dar uma olhadinha e fazer com que sobre para que a gente comece a fazer investimento.